História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 28 de setembro de 1197, morre Henrique VI de Hohenstaufen, meu 28º e 30º avô, imperador do Sacro Império Romano Germânico, rei da Sicília, rei da Itália e rei dos Romanos, oitavo avô de Dom Álvaro Gonçalves Coutinho, o Magriço, um dos 12 de Inglaterra, imortalizado por Camões nos Lusíadas. Henrique VI de Hohenstaufen, imperador do Sacro Império Romano Germânico, rei da Sicília, rei da Itália e rei dos Romanos, nasceu em Nijmegen, em novembro de 1165, e morreu em 28 de setembro de 1197. Era filho de Frederico I, Barba Ruiva, imperador do Sacro Império Romano Germânico e de Beatriz da Borgonha, neto paterno de Frederico II, duque de Suábia e de Judite da Baviera, e neto materno de Reinaldo III, duque da Borgonha e de Ágata de Lorena. Henrique VI foi o imperador romano germânico de 1191 até sua morte, além de rei da Sicília, rei da Itália e rei dos Romanos. Era o segundo filho do imperador Frederico I, Barba Ruiva, e de sua segunda esposa Beatriz, condessa da Borgonha. Henrique VI casou a 27 de janeiro de 1186 com Constança de Hauteville, princesa da Sicília. Quando o seu pai abalou para a cruzada, em maio de 1189, Henrique exerceu o governo do Sacro Império Romano. Assinou a Paz de Fulda com o seu rival Henrique, o Leão, para ficar com o poder na Sicília, onde Tancredo de Lesse contestou os seus direitos ao trono, e seguiu para a Itália em janeiro de 1191. A 14 de abril de 1191, o Papa Celestino III coroou o imperador. Depois disso, Henrique foi sitiar Nápoles, sem sucesso, pois os habitantes de Salerno capturaram sua esposa Constança e entregaram-na a seu rival Tancredo. Henrique VI voltou à Alemanha em dezembro desse mesmo ano. Durante esse tempo, Henrique, o Leão, quebrou a Paz de Fulda e atacou os duques da Saxónia e Holstein, e muitos príncipes alemães revoltaram-se contra o imperador. Esta revolta só terminou quando Ricardo, Coração de Leão, mantido cativo em Haguenau pelo imperador, se reconciliou com ele, em fevereiro de 1194. Em maio do mesmo ano, Henrique VI voltou à Itália. Tancredo de Lesse acabara de morrer e o seu exército encontrou pouca resistência. A 25 de dezembro de 1194, Henrique VI foi coroado rei da Sicília. Henrique VI então dirigiu-se para o leste, anunciando que desejava liderar uma cruzada alemã. Queria que seu filho Frederico fosse coroado rei dos romanos, para que a sua sucessão ocorresse sem problemas, mas em dezembro de 1195, muitos nobres, esperando preservar os seus direitos à coroa, recusaram. Henrique acabou resolvendo o caso um ano depois, mas quando se preparava para a cruzada, uma revolta eclodiu na Sicília, possivelmente originada por sua esposa e pelo Papa. Os rebeldes foram subjugados, mas Henrique VI acabou por morrer antes de poder embarcar para a Terra Santa. Biografia. Henrique VI foi coroado rei dos romanos, em Bamberg, em junho de 1169 e como imperador romano germânico em 1193, pela mão do Papa Celestino III na cidade de Roma, juntamente com a sua esposa. No ano de 1190 e também em 1193 tentou impor-se aos nobres alemães que lhe ofereciam resistência e eram liderados por Henrique XII da Baviera, também denominado por Henrique, o Leão, e que tiveram a ajuda do papado e de Ricardo, Coração de Leão, rei de Inglaterra, não tendo no entanto grande êxito, pois apesar da vitória alcançada, não obteve o seu principal objetivo, que era converter em hereditário o trono germânico, o qual foi sempre uma fonte de problemas da nobreza alemã com o papado. Inglaterra. Em 1194, depois dos seus intentos estarem derrotados, recebeu o trono da Sicília, em 1191, praticamente pela força das armas e depois de o ter reivindicado, devido à herança por direito da sua esposa. Em 1197, o poder tirânico do rei estrangeiro na Itália deu origem a revoltas, especialmente no sul da Sicília, que os soldados alemães reprimiram cruelmente. No mesmo ano, Henrique preparou a cruzada, mas a 28 de setembro morreu na cidade italiana de Messina, com malária, embora seja também aventada a hipótese de envenenamento. O seu filho Frederico II herdaria tanto o reino da Sicília como o Sacro Império Romano Germânico. Família e descendência. Do casamento, realizado a 27 de janeiro de 1186, entre Henrique VI e Constança de Hauteville, minha 28ª e 30ª avó, nasceu apenas um filho. Frederico II, imperador do Sacro Império Romano Germânico, rei da Sicília, meu 27º e 29º avô, que casou 4 vezes. Primeiro, com Constança, infanta de Aragão. Segundo, com Isabel de Brienne, rainha de Jerusalém. Terceiro, com Isabel, princesa de Inglaterra. Quarto, com Adelaide Enzio. Teve filhos com Bianca, condessa de Lância, minha 27ª e 29ª avó. E ainda teve filhos de mãe desconhecida.